Hoje a gente mergulha na história de uma das reviravoltas mais impressionantes que existem, a do apóstolo Paulo. A jornada dele nos faz pensar: o que é preciso para uma pessoa mudar completamente quem ela é? Olha só que contraste. De um lado, Saulo, um intelectual, um caçador de pessoas. Do outro, Paulo, um servo humilde, um construtor de comunidades. E o mais incrível é que estamos falando da mesma pessoa. A pergunta que fica é: como alguém se torna o oposto do que era? Para entender essa virada de chave, a gente precisa voltar no tempo. Precisamos conhecer o homem que ele era antes. Precisamos encontrar Saulo de Tarso no auge da sua fúria. Então, vamos lá. A história de Paulo, na verdade, não começa com Paulo. Começa com Saulo, um homem de um talento e uma convicção gigantescos, que via o início do cristianismo não como um simples erro, mas como uma ameaça perigosa que tinha que ser eliminada. E o que torna a história de Saulo tão interessante é que ele não era um vilão comum, sabe? O cara era um prodígio, cidadão romano, com a melhor educação possível. A perseguição dele não vinha de um lugar de ódio, mas de uma fé distorcida. Ele sinceramente achava que estava fazendo a coisa certa, que estava defendendo Deus. E ele era um estrategista, viu? Saulo não agia por impulso. Ele mirava em cidades-chave, como Damasco, que eram grandes centros de comércio e de ideias. A lógica dele era clara. Se ele conseguisse sufocar o movimento ali, a heresia não se espalharia. Ele não queria só punir, ele queria apagar do mapa. É exatamente aqui que a história tem uma virada de 180 graus. Saulo está a caminho de Damasco com uma missão muito clara em mente. O que ele nem imaginava era que essa mesma jornada o levaria a um destino completamente diferente. Imagina a cena. Saulo e seus homens, confiantes, avançando com toda a autoridade do mundo para continuar sua missão de repressão. Cada passo os aproximava de Damasco, o lugar onde eles iam prender homens e mulheres para acabar de vez com aquela nova fé. E então, do nada, tudo para. Uma luz tão forte, mas tão forte que o joga no chão. Cego, confuso. De uma hora para outra, o caçador é paralisado por uma força que ele não consegue nem começar a entender. E é nesse momento que vem a pergunta que muda tudo. Não é um debate, não é um sermão, é uma confrontação direta, pessoal. O caçador ouve a voz da sua presa. E pela primeira vez, Saulo entende que a guerra dele não era contra um grupo de pessoas, mas contra o próprio Cristo. Mas claro, uma transformação desse tamanho não acontece num piscar de olhos. Aquele encontro na estrada foi só o começo, não o fim do processo. Saulo ainda ia passar por um longo e difícil período de isolamento, um tempo para ser, literalmente, desconstruído e refeito. E foi um processo lento mesmo. Primeiro, 3 anos na Arábia, provavelmente relendo todas as escrituras, mas agora com outros olhos. Depois, quase 10 anos de volta na sua cidade, Tarso. Foram anos de silêncio, sabe? Longe dos holofotes, sendo moldado para uma missão totalmente nova. E quando ele tentou se reconectar com as pessoas, ninguém confiava nele. Imagina só, os cristãos tinham pavor dele, achavam que era uma armadilha. E os antigos aliados o viam como um traidor. Ele estava completamente sozinho, até que um homem chamado Barnabé resolveu dar um voto de confiança e acreditar na mudança dele. Depois desses longos anos de preparação no silêncio, Saulo finalmente reaparece. Só que ele já não é mais a mesma pessoa. Ele volta com um novo nome e uma missão que iria mudar o mundo para sempre. E a mudança de nome aqui é muito simbólica. Ele deixa de ser Saulo, um nome hebraico de peso, e passa a ser Paulo, um nome romano comum. Mas o mais forte é o significado. Pequeno ou humilde. Aquele fariseu orgulhoso e brilhante agora se identificava com a humildade. Paulo agora usava aquela mesma mente estratégica, mas para um propósito totalmente novo. E o método dele foi revolucionário para a época. Em vez de pregar isolado, ele ia direto para os centros urbanos. Lá, ele criava comunidades, treinava líderes locais para tocarem o barco e mantinha o contato por cartas. Era um modelo pensado para crescer, para se espalhar. E a escala do trabalho dele foi algo impressionante. Foram 3 grandes viagens missionárias que cobriram milhares de quilômetros, levando a mensagem dele por toda a Ásia Menor, Macedônia, Grécia. Foi um trabalho gigantesco. E assim a gente chega no capítulo final da vida de Paulo. Um capítulo em que a missão dele não só continua, como se intensifica de um jeito que ninguém poderia imaginar.
de dentro de uma prisão romana. A ironia da situação é poderosa. Paulo sempre sonhou em pregar em Roma, a capital do mundo, e ele conseguiu chegar lá, só que não como um missionário livre, mas como um prisioneiro acorrentado. O plano dele se cumpriu, mas de um jeito totalmente inesperado. E o fascinante é que as correntes não calaram Paulo. De certa forma, elas ampliaram a voz dele. Foi da prisão que ele escreveu algumas das suas cartas mais influentes. A mensagem dele impactou até os soldados da guarda de elite do imperador. E claro, esses escritos se tornaram parte fundamental do Novo Testamento. No final da vida, sabendo que seria executado pelo temido imperador Nero, Paulo não olhou para trás com medo ou arrependimento. Pelo contrário, ele fez um balanço da sua jornada com uma clareza impressionante. Essas são as palavras de alguém em paz. Não tem nenhum tom de derrota aqui. É só um sentimento de missão cumprida. O perseguidor que virou apóstolo, o homem que foi derrubado numa estrada, agora estava pronto, pois tinha terminado a sua corrida. E isso deixa uma reflexão final para a gente. A história de Paulo nos mostra que, às vezes, as nossas maiores limitações podem se tornar as maiores plataformas. Um legado transformador foi construído não apesar das correntes, mas, de certa forma, por causa delas. O que será que isso nos diz sobre o poder que a gente pode encontrar na adversidade?